A reflexão de hoje é de Mateus capítulo 12 e o verso de número 9. Essa é uma história que sempre me chama atenção, pelo menos cada vez que eu leio ela, eu acabo interpretando ela, né, dessa maneira, trazendo, não seria tanto a interpretação, mas seria a aplicação, né? Eu trago para a minha vida a seguinte reflexão. Sabe aqueles momentos que a gente passa por algum problema ou algum levante, alguma perseguição, alguma coisa assim? O quanto a gente pode entregar nas mãos de Deus e fazer com que aquilo estando na mão de Deus, a gente confie de que Ele vá transformar esse ocorrido, isso que está acontecendo, em uma nova história, em uma história de bênção para nós. E eu lembro desse momento aqui. Há uma outra situação na Bíblia Sagrada também, da história de Jesus, que acontece algo semelhante, mas eu quero compartilhar Mateus 12 e 9. Olha só, diz o seguinte, ó. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada ou atrofiada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Se a gente dá uma recapitulada aí, a questão do sábado era muito importante, né, para os judeus até o dia de hoje. E eles sempre teve uma discussão de o que pode ser feito no sábado e o que não pode. Até os dias de hoje ainda se questiona, né, quais são os tipos de serviço, até que ponto você pode fazer alguma coisa no sábado. Lembrando, né, que a lei do Antigo Testamento ali está incluso em um dos mandamentos, desde a de Gênesis, lá quando Deus descansa, né, no sábado, depois da sua criação. Então gera esse princípio de que nós devemos ter um dia de descanso. Jesus Cristo aplica isso, e os apóstolos também vão aplicar, falando que nós temos que ter sim um dia de descanso, mas nós não precisamos ter aquela rigidez de um dia ali fixo, né? Ainda que nós podemos construir a nossa agenda com um dia fixo de descanso, isso é recomendável, é saudável e é necessário. Só que nessa história aqui, eles estão exatamente naquele extremo, dizendo assim: Senhor, nós não podemos fazer nada no sábado, né? E aí Jesus diz assim: não, mas ora, se um animal cai num buraco no sábado, vocês não prontamente vão lá socorrer ele, né? Que dirá fazer o bem para as pessoas? E aí tem o homem ali com a mão atrofiada, ele chama aquele homem e cura ele. E aí os fariseus ali, os mestres da lei, saem brabos, né? Porque Jesus fez aquilo. Eles não entenderam que Jesus estava ali para fazer o bem. Não queriam que Jesus fizesse o bem. Imagine, se eu visse um milagre acontecendo, eu já vi milagres acontecendo, mas se eu visse Jesus, né? Isso que eu queria falar, né? Se eu visse Jesus aplicando um milagre pessoal, meu Deus, né? Isso seria um encantamento muito grande. E aqueles homens estão com o coração tão duro que eles preferem ficar brabo que Jesus fez o milagre do que glorificar a Deus, né? Mas a aplicação que eu sempre leio nesse texto e eu quero compartilhar com vocês é em relação ao quanto Deus transforma as nossas histórias ruins em história boa. O quanto Deus pega uma perseguição, um levante, uma tentativa maldosa de alguém ou do próprio maligno para te derrubar, para destruir a tua vida, família, para tentar incomodar você num trabalho. O quanto o Senhor Deus é especialista
em transformar isso em bênção. Porque observe que aquele homem estava com a mão paralisada e, pelo que a gente vê na história, eu não posso afirmar, mas de repente, eu posso dizer assim, de repente, ele ia continuar com a mão atrofiada. Se aqueles homens maldosos não botassem Jesus à prova. Você observa isso no texto? Que Jesus chama aquele homem para provar que ele é Senhor do sábado, que o bem pode ser feito no sábado. De repente aquele homem ia receber a mensagem de Jesus, os ensinos de Jesus, e ia voltar para casa como um paralisado. Observe isso, tá bom? Eu não quero afirmar que Jesus não iria curar ele, porque a Bíblia não me dá essa autorização. Mas a história que eu leio é que a partir de uma acusação, a partir de um levante, a partir de um teste que fizeram com Jesus, a partir de uma tentativa de maldade, de ficar testando Jesus, Jesus curou o homem. Então, eu não quero dizer que você vai receber uma bênção somente a partir de uma provação. Não. Nosso Pai Celestial, Ele está pronto para nos abençoar. Mas eu quero afirmar que a partir de uma aprovação você pode sim receber uma bênção. Então, coloque essa aprovação que você está vivendo, coloque esse momento que você está vivendo de luta na presença de Deus. Porque Ele pode... Eu vou até ilustrar para encerrar, dizer assim, Ele pode fazer isso, como é que é a expressão aquela? Eu vou conjecturar, né? Ele pode dizer assim, já que estão perseguindo o meu filho, a minha filha, já que estão falando mal, fazendo um levante, então tá, então eu vou transformar essa história em bênção. É isso que o nosso Deus pode fazer por nós. Deus te abençoe, releia esse texto com essa perspectiva.